O sol ardia sobre Brasília, naquele dia de julho de 2025, mas, dentro do Supremo Tribunal Federal, o clima era gelado. As paredes brancas e imponentes do tribunal pareciam ecoar o peso de um momento que marcaria a história do Brasil. Jornalistas se amontoavam do lado de fora, câmeras capturavam cada movimento e o país inteiro parecia prender a respiração. No centro de tudo, Jair Bolsonaro, o ex-presidente que dividia paixões e ódios, caminhava algemado, escoltado por policiais federais. Seus olhos, sempre tão firmes, agora estavam marejados, e uma lágrima escorreu por seu rosto, caindo no chão de mármore polido, e entre os presentes estava Clara Menezes, uma jovem jornalista de 28 anos, recém-contratada por um grande jornal. Clara, com seu caderno de anotações apertado contra o peito, sentia o coração disparar. Ela não era apoiadora de Bolsonaro, mas também não celebrava sua prisão. Seu trabalho era observar, entender e contar a verdade, mas algo naquela cena a abalou profundamente. O choro de Bolsonaro não era apenas um detalhe, era um símbolo de algo maior, algo que ela ainda não compreendia. Ao lado de Clara estava o veterano segurança do STF, seu Jorge, um homem de 55 anos, que já testemunhara muitos momentos históricos naquele prédio. Jorge era conhecido por sua calma, mas naquele dia ele parecia inquieto. Ele viu Bolsonaro passar, com a cabeça baixa, e murmurou para si mesmo: até os fortes CAIM. Jorge carregava suas próprias cicatrizes, a perda de um filho para a violência urbana anos antes e, por algum motivo, a vulnerabilidade de Bolsonaro o fez lembrar de sua própria dor. Enquanto isso, no fundo do corredor, Maria Arana Albuquerque, uma advogada de defesa de direitos humanos, observava a cena com um misto de alívio e desconforto. Ela lutara anos contra o que via como retrocessos na política de Bolsonaro, mas agora, vendo-o tão frágil, questionava se a justiça realmente curava as feridas de um país dividido. O momento da prisão, televisionado para milhões, foi o estopim de uma jornada que uniria essas pessoas tão diferentes, revelando o poder da empatia em meio ao caos. Nos dias seguintes à prisão, o Brasil parecia uma panela de pressão. Protestos eclodiam em várias cidades, com apoiadores de Bolsonaro clamando por sua liberdade e opositores celebrando o que viam como justiça. Nos bastidores do STF, Clara enfrentava seu primeiro grande desafio como jornalista: como escrever sobre um evento tão polarizado sem ceder à pressão de escolher um lado? Seu editor, um homem exigente chamado Ricardo, a pressionava por uma matéria sensacionalista, mas Clara queria algo diferente. Ela queria entender o que levou Bolsonaro a chorar, o que aquele momento significava para ele e para o país. Enquanto isso, Jorge, o segurança, lutava com seus próprios conflitos internos. Ele sempre acreditou na imparcialidade de seu trabalho, mas a cena de Bolsonaro chorando o perseguia. Durante uma pausa no café, ele desabafou com um colega, Miguel, sobre como aquela imagem o fez repensar sua visão de justiça. Eu vi meu filho naquele homem, sabe? Alguém que errou, mas que também é humano. Miguel, um jovem segurança, que admirava Bolsonaro, discordou veementemente, criando uma tensão inesperada entre os dois. Maria Arana, por sua vez, enfrentava críticas de seus colegas ativistas. Alguns a acusavam de fraquejar ao expressar compaixão pelo ex-presidente. Como você pode sentir pena dele, depois de tudo? Perguntou uma amiga durante uma reunião. Maria Arana, no entanto, começou a perceber que sua luta por direitos humanos não poderia ignorar a humanidade, até mesmo de seus adversários. Em um momento de vulnerabilidade, ela escreveu em seu diário: se não enxergarmos a dor do outro, como podemos construir um futuro melhor? Foi nesse contexto que Clara, Jorge e Maria Arana começaram a se cruzar. Durante uma entrevista no STF, Clara abordou Jorge, perguntando o que ele sentiu ao ver Bolsonaro preso. A resposta dele, cheia de emoção contida, tocou Clara profundamente. Mais tarde, ao cobrir uma manifestação, Clara conheceu Maria Arana, que estava lá defendendo o direito dos manifestantes de se expressarem. Uma conversa casual entre as duas revelou suas visões opostas, mas também uma vontade mútua de entender o outro lado. Esses encontros, ainda tímidos, plantaram as sementes de uma conexão improvável. Os meses seguintes foram de profunda transformação para todo.
Clara mergulhou em uma investigação sobre os bastidores da prisão, entrevistando funcionários do STF, policiais e até ex-aliados de Bolsonaro. Ela descobriu histórias que não apareciam nas manchetes. Os policiais que escoltaram Bolsonaro também sentiram o peso daquele momento, e alguns confessaram ter sentido pena dele. Clara começou a escrever uma série de artigos que exploravam a humanidade por trás da política, ganhando o respeito de seus leitores, mas também críticas de quem queria uma narrativa mais polarizada. Jorge, inspirado por sua conversa com Clara, começou a se abrir mais com Miguel. Durante um turno noturno, os dois tiveram uma longa conversa sobre suas vidas. Jorge contou sobre a perda de seu filho, e Miguel revelou que crescera em uma comunidade carente, onde via Bolsonaro como um símbolo de esperança. Essa troca de experiências os ajudou a superar suas diferenças, e eles começaram a trabalhar juntos para manter a calma nos protestos que cercavam o STF. E Maria Arana, por sua vez, decidiu organizar um fórum comunitário para discutir o impacto da prisão de Bolsonaro no Brasil. Ela convidou pessoas de diferentes espectros políticos, incluindo Clara, que cobriu o evento. O fórum foi tenso, com vozes se sobrepondo e emoções à flor da pele. Mas um momento mudou tudo. Um jovem apoiador de Bolsonaro pediu a palavra e, com lágrimas nos olhos, disse que sentia falta de se sentir ouvido. Maria Arana, tocada, prometeu lutar para que todas as vozes fossem respeitadas, mesmo as que ela discordava. Esse gesto simples, de ouvir o outro, inspirou muitos no evento e fortaleceu a determinação de Maria Arana de buscar pontes, em vez de muros. O ponto de virada veio quando uma nova polêmica abalou o país. Um vídeo vazado mostrava um momento privado de Bolsonaro na prisão, onde ele falava sobre seus arrependimentos e sua preocupação com a família. O vídeo, que viralizou, dividiu ainda mais a opinião pública. Alguns o viam como uma tentativa de manipulação, enquanto outros o consideravam um sinal de humanidade. Para Clara, Jorge e Maria Arana, o vazamento trouxe novos desafios. Clara enfrentou uma crise ética. Deveria publicar uma matéria sobre o vídeo, sabendo que isso poderia inflamar ainda mais os ânimos. Após uma longa reflexão, ela decidiu escrever um artigo que contextualizava o vídeo, destacando tanto os erros de Bolsonaro quanto sua vulnerabilidade. A matéria foi um sucesso, mas gerou ameaças de leitores radicais, deixando Clara abalada. Jorge, enquanto isso, foi escalado para reforçar a segurança na prisão onde Bolsonaro estava. Durante uma revista de rotina, ele viu o ex-presidente de perto novamente. Bolsonaro, agora mais magro e com o rosto marcado, agradeceu Jorge por sua gentileza. Esse pequeno gesto de humanidade abalou Jorge, que começou a questionar se o sistema prisional realmente oferecia redenção ou apenas punição. Maria Arana, por sua vez, enfrentou um boicote ao seu fórum, quando grupos radicais de ambos os lados se recusaram a participar. Determinado a não desistir, ela organizou um novo evento, convidando Clara e Jorge para compartilharem suas perspectivas. O evento foi um sucesso inesperado, com pessoas de diferentes lados se ouvindo pela primeira vez em anos. Mas o clímax veio quando um manifestante tentou interromper o evento com gritos de ódio. Em vez de reagir com raiva, Maria Arana o convidou para falar. E o que começou como um confronto terminou em um diálogo emocionante, com o manifestante admitindo sua frustração e dor. A jornada, que começou com o choro de Bolsonaro no tribunal, transformou a vida de Clara, Jorge, Maria Arana e muitos outros. Clara publicou um livro baseado em sua série de artigos, intitulado Lágrimas de um País, que se tornou um best-seller. Nele, ela contava não apenas a história da prisão, mas também as histórias humanas que a cercaram, mostrando que a empatia pode ser uma ponte em tempos de divisão. Clara encontrou sua voz como jornalista e se tornou uma referência em narrativas que unem, em vez de separar. Jorge, inspirado por sua experiência, começou a dar palestras em escolas sobre resiliência e perdão, compartilhando a história de seu filho e como ele aprendeu a enxergar a humanidade, até mesmo em quem pensava diferente. Sua amizade com Miguel se fortaleceu, e os dois se tornaram um exemplo de como o diálogo pode superar diferenças. Maria Arana fundou uma organização dedicada a promover o diálogo político no Brasil.
seu fórum se tornou um modelo para outras cidades, e ela foi reconhecida internacionalmente por seu trabalho em unir comunidades divididas. Apesar das críticas que ainda recebia, Mariarana sentia que havia encontrado seu propósito: construir um futuro onde a justiça e a compaixão caminhem juntas. O choro de Bolsonaro, que inicialmente parecia apenas um momento de fraqueza, tornou-se um símbolo de transformação. Ele mostrou que, mesmo em um país dividido, a vulnerabilidade pode ser o ponto de partida para a cura. Clara, Jorge e Mariarana, cada um à sua maneira, aprenderam que a verdadeira força está em ouvir, entender e acreditar que a mudança é possível. E assim, o Brasil, ainda ferido, começou a dar seus primeiros passos em direção a um futuro mais unido.